Olá, pessoal. E aí, tudo bem? Estamos aí na aula 2, onde nós vamos falar das fases do planejamento estratégico e na pilha de valores, né? A pilha de valores é um elemento importantíssimo, né, para poder exatamente construir uma estratégia de negócio, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos nessa aula 2. Muito bem, então essas são as fases do planejamento. E para as fases de planejamento, temos o quê? A coleta, tratamento e análise de dados. Obviamente, quando você vai montar um planejamento, você tem que conhecer o seu ambiente interno e externo, né? Então, você vai precisar fazer esse trabalhinho aí de coletar essas informações de mercado e as informações internas também, né? Onde, nessas informações internas, sempre à luz da sua visão de futuro, né? Então, se eu tenho um alvo a ser atingido, eu tenho que identificar nessa coleta de informações o que, que é uma força, o que, que é uma fraqueza, o que, que é uma ameaça, o que, que é uma oportunidade. Essa é a primeira etapa, né? A etapa seguinte, a gente chama aí de premissas de planejamento, né? O que, que são as premissas, né? É o que eu vou utilizar como base para definir os meus objetivos e as minhas metas, né? Então, por exemplo, eu posso considerar como uma premissa de planejamento a taxa do dólar. Bom, se a taxa do dólar estiver entre 3 e 6, beleza. Então, esse planejamento vai estar funcionando, né? Então, eu vou ter essas metas a cumprir, né? Então, são variáveis normalmente exógenas, que a gente chama, né? E nessas variáveis exógenas são aquelas que a gente não tem controle nenhum, né? Mas que influencia o meu planejamento, né? A etapa seguinte é a definição dos princípios de gestão, das estratégias, objetivos, indicadores e metas. O que são esses princípios de gestão? Os princípios de gestão estão relacionados como se fosse a minha bússola, né? Para onde eu quero ir, né? A nível macro, né? Eu quero ir na minha visão de futuro, eu quero ir para esse lugar aqui. No meu dia a dia, minha missão, eu quero fazer isso aqui, eu preciso fazer isso aqui. Os meus valores, a minha cultura necessária para atingir esse alvo são esses aqui, e as minhas políticas são essas. Ou seja, as minhas melhores práticas são essas aqui que eu vou adotar. Esses são os elementos que a gente chama de princípios de gestão, né? E agregado a eles vão estar minhas estratégias, que é como eu chego lá, os meus objetivos, indicadores e metas, ou seja, aonde eu vou chegar, tá certo? Em quanto tempo. No final, para fechar, eu tenho que ter o quê? Um sistema de reconhecimento e recompensa. Alguns chamam de reco-reco, né? Mas se eu atingir a meta, qual é a premiação que eu vou ter? E se eu não atingir? E se eu superar? Como é que vai ser isso? Isso tem que estar definido. Senão, se não tiver nada definido, né, eu vou atingir para quê? Ou se eu atingir, e aí, o que, que eu ganho? Né? Recompensa? Né? Tem que estar claro isso, ok? Bom, um outro ponto também importante é essa pirâmide invertida de informação. O que, que acontece? Quanto mais no topo da empresa eu estou, mais informação eu tenho. E com isso, mais dificuldade eu tenho para focar. Então, gestores do nível estratégico precisam ser pessoas que tenham competência para lidar com essa quantidade gigantesca de informações, paradoxais muitas vezes, né? E que precisam ser tratadas e canalizadas para um objetivo. Quem está na base tem que saber exatamente o que vai fazer. Não dá tempo de, pô, vem cá, eu vou fazer essa atividade aqui ou não? Será que eu preciso fazer? Não tem que ter essa dúvida. Na operação, não tem. Né? No estratégico, sim. Você tem que olhar o todo e dizer, olha, eu quero isso. Então, por isso que as competências do nível estratégico são diferentes do nível operacional, ok?
Bom, então temos aí o ciclo de planejamento, levantamento dos dados, premissas de planejamento que nós falamos, depois o planejamento em si, princípios de gestão, né? Aquelas estratégias, objetivos, indicadores e metas, e reconhecimento e recompensa em função dos objetivos alcançados, e o ciclo continua, tá certo? Então é um ciclo que a cada momento ele continua, ele é refeito, vamos dizer assim, né? Esse ciclo de planejamento pode acontecer uma vez, duas vezes, três vezes no ano, né? No mínimo uma vez, lógico, tá certo? Bom, para você começar o teu planejamento, é importante você entender o que é uma pilha de valores. Então, nós temos aqui, ó, a pilha de valores, tá certo? Quanto mais eu estou aqui no alto dessa pilha, né? Eu estou atuando mais em quê? Em conhecimento, em pesquisa e desenvolvimento. Então, o volume que eu entrego pode ser menor, mas a minha margem é muito grande. Agora, quanto mais eu estou atuando aqui embaixo, ó, entrega de produtos, entrega de hardware, né? Matéria-prima até abaixo de hardware, né? Então, eu tenho o quê? O meu volume precisa ser alto porque a minha margem de ganho é baixa. Pouco valor agregado, né? Então, eu tenho que definir, eu vou atuar em pouco valor agregado, aí é uma commodity, né? Ou eu vou atuar em muito valor agregado. A questão é que quando você está atuando em muito valor agregado, você tem que ter mais conhecimento. E quando você está atuando em baixo valor agregado, você tem que ter volume. Então, por isso que matéria-prima, você não vê matéria-prima, eu fornecia 1 quilo de arroz, não existe isso. Existe algumas toneladas de grãos, né? Porque são centavos o quilo, né? E essa tonelada de grão é que vai fazer, que é um volume alto, né? Vai fazer com que essa margem pequena gere uma receita razoável, né? E com a margem pequena eu consigo ter um lucro. Agora, quando eu estou gerando uma pesquisa, eu não tenho como fazer volume alto. Pesquisa é focado, né? Em resolver um problema. Eu estou resolvendo um problema aqui, que é o desenvolvimento de uma vacina. Então, essa vacina tem um valor enorme. A vacina em si. Na hora que eu vou entregá-la para o mercado, aí entra a operação. Mas para o desenvolvimento, é um valor enorme, né? Daí é uma questão, né? Normalmente, quando você está no topo dessa pilha, você tem aí a necessidade, muitas vezes, de fazer patentes, né? Proteger esse conhecimento, né? Que é um outro item que nós vamos ter que abordar. Quer dizer, eu criei uma coisa totalmente nova. Como é que eu protejo para que o outro não copie? Né? A commodity não, a commodity está ali, o grão de arroz. Tá, eu posso até diferenciar um pouquinho o grão de um do outro, né? Mas é um grão de arroz, né? Agora, quando eu crio uma solução inovadora, existe por trás dessa solução um conhecimento, uma pesquisa, né? Uma inovação que, se você entrega para o mercado, qualquer um faz. Aí você perdeu o valor, né? Então, esse é o cuidado que tem que ter para quem está no alto da pilha. Muito conhecimento, mais proteção desse conhecimento. Ok, pessoal? Muito bem, muito obrigado aí por participarem de mais esse encontro conosco e aproveitem, assistam uma, duas, três vezes, quantas vezes precisar, e estamos aí para as dúvidas, ok? O meu contato aí. Muito obrigado.